Pessoal, deu 10 horas, vamos começar aqui. E aí, Rubão, Rafa, vocês vão autorizando aí quem entrar um pouquinho atrasado. Já conheço alguns de vocês, mas para quem não me conhece, eu sou a Júlia, trabalho aqui na franqueadora, na parte do jurídico. E aí, para começar, queria agradecer aí a presença de vocês nessa quinta-feira. Sei que de manhã às vezes é um pouquinho difícil, mas fico feliz de ver vocês aqui. E aí, nesse Ultra Conexão, a gente vai tratar um pouquinho sobre a importância dos seguros e também sobre a renovação da pólice Guarda-Chuva Ultra para o ano de 2026. A gente está aqui com a Camila e com a Bianca da equipe que nos auxiliam nesse processo e elas vão falar um pouquinho mais para vocês sobre o que a gente pensou para esse ano. Trazendo um pouco sobre o seguro, né? Essa foi uma iniciativa que começou ano passado, com o objetivo aí de trazer mais solidez à nossa rede, e aí que deu certo, e aí esse ano a gente aperfeiçoou ainda mais o processo, e aí estamos muito felizes em anunciar essa renovação aí para 2026. E aí, para falar brevemente sobre a importância do seguro na rede de franquia, acho que vocês muito bem sabem que cada unidade faz parte de um sistema maior, né? E aí que todos estão conectados. Então, essa gestão de risco, ela é muito importante para a sustentabilidade do negócio como um todo. E aí vocês, melhor do que eu, experimentam isso aí na ponta, que imprevistos acontecem, claro, em maior ou menor grau, né? Às vezes é uma coisa muito grande, às vezes uma coisa menor, mas que esses problemas acontecem e eles trazem impacto para a operação, e não só para a operação, às vezes para a rede como um todo. E aí um exemplo até simples, vamos imaginar um encanamento que não está funcionando, estourou, e aí a unidade fica, por exemplo, sem água por uma semana. Isso vai impactar diretamente a vocês, né? Com o aluno que pode cancelar o plano, ficar insatisfeito, fazer reclamações, vai deixar de falar bem da unidade para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas, mas ele também pode postar uma reclamação no Reclame Aqui, fazer um post na internet, e aí isso vai afetar a Ultra como um todo. E aí, por isso, a gente vem trazendo essa conscientização para vocês, de que o seguro, ele não é só uma obrigação, ele é uma ferramenta estratégica de proteção. Então, a gente tem aí que, para vocês franqueados, o seguro representa a proteção do investimento, a redução de riscos, e aí, consequentemente, isso traz mais segurança para a própria operação de vocês no dia a dia e mais tranquilidade para focar no que realmente importa, né? Que é o crescimento e o desenvolvimento do negócio. E aí, para a franqueadora, né, eu já falei, a gente tem essa preservação da nossa marca e da reputação do sistema como um todo, e também o fortalecimento da gestão de riscos. Então, é um ganha-ganha para todos os lados. E aí eu vou falar rapidamente sobre alguns diferenciais que a gente tem na apólice Guarda-Chuva Ultra, que é diferente das outras. Então, primeiro, a gente tem que a adesão pode ser feita a qualquer momento. Então, eu sei que algumas unidades ainda vão inaugurar. Então, a adesão pode ser feita por vocês, então, daqui a 2, daqui a 3 meses, né, com um pagamento proporcional, respeitado aí o limite mínimo. A gente também tem um canal próprio de comunicação, que é um e-mail específico para a Ultra, né, junto com a corretora e com a seguradora. A gente tem a redução dos custos da pólice devido a essa diluição de risco, né, porque estão entrando mais unidades. A gente tem também uma gestão centralizada em que nós, como franqueadores, podemos auxiliar vocês. Então, se tiver alguma dúvida, a gente consegue auxiliar, a gente consegue acompanhar o processo de sinistro e aí dar algum suporte, enfim, caso aconteça alguma coisa, o que facilita esse processo para vocês. E aí a gente tem essa também cobertura uniforme. Então, todas as unidades, elas vão ter a mesma cobertura que foi pensada especialmente para a atividade desenvolvida por vocês, né? Que é academias. Então, a gente pensou aí em situações do dia a dia que podem acontecer e que são muito mais comuns. E aí, agora eu vou passar a palavra para Camila e para Bianca, que vão dar mais detalhes dessa policy. E aí, no final da reunião, eu vou encaminhar um e-mail para todos vocês com mais informações, com kit de boas-vindas, tá? E aí, vocês podem também me informar se querem continuar, se querem aderir. A gente está aqui à disposição de vocês, tá bom? Meninas, fiquem à vontade. Obrigada, Júlia. Bianca, você quer falar um pouquinho? Prazer, pessoal. Sou Bianca da equipe. Eu fiz alguns dos processos, uma parte dos processos de vocês no ano passado. Eu, a Camis e a Júlia, a gente trabalhou na renovação das apólices, tanto de empresarial quanto de RCG nesse ano. E a gente veio apresentar as condições, explicar para vocês como é que funciona o formulário de adesão, quais são as coberturas, o manual de sinistros, como que vocês acionam a apólice.
A gente, no manual, deixou bem descrita o que cada cobertura, como cada cobertura funciona, para vocês entenderem como que vocês acionam ela, como que elas cabem em cada situação. A gente deixa também os contatos no manual, a gente vai passar documento por documento aqui para vocês terem uma melhor visualização, entenderem melhor o processo. E se vocês tiverem dúvidas, a gente fala no final da apresentação. Então, a Camila vai apresentar para vocês as condições de renovação, tanto da pólice de RCG quanto da de empresarial, e falar um pouquinho sobre o manual de sinistros, e depois eu explico para vocês sobre a parte de adesão dos seguros, e como que vocês fazem para preencher o formulário, como que funciona o processo, o prazo, em quanto tempo a gente retorna, quais são os documentos que vocês vão receber para comprovar a cobertura desse seguro. E, eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fala sobre isso também, tá bom? Obrigada. Pessoal, bom dia. Vou apresentar um pouquinho para vocês do escopo. Quem já conhece as apólices, né? Nós temos duas, a de empresarial e a de RC geral. Passando brevemente pelos conceitos, a de empresarial ela vai cobrir basicamente os ativos de cada unidade. Então, desde a estrutura predial em si, até os equipamentos que estão lá dentro, é de competência do empresarial amparar, e a gente vai passar ali por algumas coberturas para vocês entenderem o escopo. E também o RC, ele basicamente vai ser ali para os danos que a atividade da academia ela possa causar a terceiros. Aí desde alunos até os próprios professores, visitantes, os vizinhos, a gente tem uma gama aí de terceiros que podem ser enquadrados nessa apólice, tá? Então, essas são as duas apólices que a gente está falando aqui hoje. Passando aqui pelo empresarial. Desculpa, vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Obrigada. Tá ótimo. Então, aqui, gente, é o escopo de coberturas que a gente tem na apólice de empresarial, tá? Um ponto importante aqui é que essas coberturas elas são compartilhadas entre todas as unidades, então os limites que estão especificados aqui, eles podem ser utilizados por mais de uma unidade, a depender do que ocorra durante a vigência. A cobertura básica é a cobertura de incêndio, raio e explosão. Então, na eventualidade de um sinistro como esse, vocês têm ali até o valor em risco do local, que é informado no momento da adesão, para usufruir nessa apólice até o limite de 10 milhões para o grupo. Então, para a cobertura de incêndio, a gente tem essa condição. E a franquia, ela é apenas para a situação de queda de raios. Então, a gente tem ali 10% dos prejuízos com mínimo de 1.000. As demais coberturas, elas vêm para agregar a essa cobertura básica. Então, a gente tem desde coberturas para danos elétricos, que os equipamentos, por exemplo, possam sofrer, até aos equipamentos em si. Então, uma esteira que quebrou, parou de funcionar, ou qualquer equipamento ali da estrutura de vocês que seja comprometido por um acidente de causa externa, esse seguro ele vai amparar também. A gente também tem algumas coberturas que são mais voltadas a despesas, né, que vocês tenham ali na eventualidade de um sinistro. Então, digamos que caso haja um incêndio de grandes proporções e vocês não tenham mais condições de operar naquele local, a gente tem primeiramente a cobertura de perda de pagamento de aluguel. Então, se é um local locado ou se vocês precisam locar um outro local para continuar as atividades, é essa cobertura que vai responder por essa situação. Igualmente, quando a gente tem uma situação de incêndio, é muito comum que o local ele seja inativado por um período considerável, não só para a regulação do sinistro, mas também pela impropriedade mesmo do local de continuar funcionando. Então, nessa situação, a gente tem a cobertura de despesas fixas, que basicamente vai ajudar vocês a continuarem fazendo frente àquilo que é fixo para a operação de vocês, aquilo que é custo fixo, né? Então, a gente está falando de conta de luz, de água, de internet. A gente também está falando de contratos que vocês tenham, tanto com os professores, né, com os terceiros, mas também com fornecedores, contratos de marketing. Então, entra tudo aqui
tudo aquilo que vocês regularmente tenham de custo fixo, comprovado a seguradora que se tratam de custos fixos, a gente tem essa verba aqui para fazer frente, tá? Até também danos que possam ser causados por água, então vazamento de tanques e tubulações internas. Se há uma situação como essa, a gente também tem um amparo aqui na apólice. E danos da natureza, e aí a gente está falando de vendaval, de furacão, até mesmo impacto de veículos. Então, um veículo desgovernado bateu na estrutura de vocês e comprometeu a estrutura, ou quebrou uma porta, ou alguma coisa nesse sentido, a gente tem cobertura aqui também. Então, esse é o escopo do empresarial. Aqui, vocês vão receber esse material depois, tá? Mas, basicamente, ele é o mesmo do ano passado. Então, a gente não teve alteração nem de limite, nem de cobertura, e tampouco de franquia aqui. A gente tem as mesmas condições, tá bom? Um outro ponto em relação ao empresarial é que a gente tem as assistências 24 horas. Então, vocês contam ali com uma assistência fornecida pela seguradora para situações do dia a dia que vocês precisem de algum serviço, como serviço hidráulico, elétrico, pequeno, para auxiliar ali com alguma questão que seja um pouco mais emergencial. Então, vocês podem acionar a assistência, tá bom? Vocês também vão receber esse material com a descrição das assistências, o que está coberto por esse serviço e a quantidade de acionamentos que podem ser feitos também. Tá ótimo. Aqui a gente tem a cobertura de RC geral, que é a de responsabilidade civil, né? Que basicamente vai amparar os danos a terceiros. Assim como a de empresarial, a gente não teve modificação em relação à apólice vigente, tá? A apólice anterior. Então, aqui a gente também tem um limite que ele é compartilhado, e aí cabe um disclaimer em relação ao anterior. Para o empresarial, a gente tem a possibilidade de reintegração de limite. Então, se esgotar um limite, com o pedido da franqueadora, da Ultra, a gente pode estudar a possibilidade de reintegrá-lo, e aí a Ultra vai conversar com vocês, porque isso, em geral, tem um custo adicional para ser feito. Aqui no RC, a gente tem esse limite anual e ele é imutável e não é reintegrável. Então, eu não posso fazer no esgotamento desse limite, eu não consigo fazer uma reintegração. Eu tenho que renovar a apólice para ter a disponibilidade do limite novamente. Então, essa é a diferença entre as duas, tá? Mas falando em escopos de coberturas, a gente tem ali uma cobertura básica que nós chamamos de estabelecimentos comerciais ou industriais, a cobertura de RC Operações, e ela cobre uma série de situações, desde também o incêndio ou explosão, né? No caso de atingir terceiros, então imaginem que haja um princípio de incêndio na academia, vocês não têm tempo de evacuar as pessoas, algumas pessoas passam mal, ou mesmo numa situação severa morrem, é responsabilidade de vocês arcar com esses danos, né, corporais causados a esses terceiros. Da mesma forma, se tiver um incêndio enquanto a academia está fechada, e vocês não tiveram tempo de identificar, ele se alastrou, atingindo vizinhos, rede elétrica, vias públicas, enfim, isso também é de competência do RC geral e está coberto por essa cobertura básica que a gente comentou aqui. E aí tem uma série de outras condições aqui atreladas a essa cobertura básica. Então, um tumulto que aconteça, a gente também tem alguns eventos que sejam programados ali dentro da academia, sem cobrança de ingresso, mas que traga ali um fluxo de pessoas um pouco maior do que habitualmente a academia tem, também está previsto aqui, caso aconteça alguma coisa com as pessoas. Então, vocês vão receber um material, não só a apólice, mas um material que tem o descritivo de situações. A nossa recomendação em relação a ambas as apólices é que vocês sempre notifiquem qualquer situação que vocês acreditam que se enquadra em qualquer uma delas. Então, notifiquem a nossa equipe, vocês vão receber o manual, como a Bianca falou, com os nossos contatos, tanto os nossos quanto os da seguradora, os horários de funcionamento, tudo direitinho, e vocês vão ter essa oportunidade de notificar, tá?
aqui voltando um pouquinho para o RC, aqui a gente também tem, assim como no empresarial, algumas coberturas adicionais. Então, a gente tem o RC empregador, que basicamente vai amparar ali os colaboradores, desde estagiários até, de fato, ali o pessoal da recepção, os professores, quando contratados, né, tenham um contrato formalizado para prestação de serviço. Então, o RC empregador ele vai amparar basicamente acidentes de trabalho que incorram em morte ou invalidez permanente. E aí a gente tem essa possibilidade aqui no RC empregador. E a gente tem algumas outras coberturas, por exemplo, o RC Produtos, que vai visar ali a comercialização de, por exemplo, suplementos que vocês tenham dentro da estrutura de vocês, seja a comercialização ou mesmo a distribuição. De repente, vocês vão fazer alguma ação interna e distribuir gratuitamente. Isso também está amparado aqui, caso esse suplemento, por exemplo, cause algum tipo de intoxicação, algum tipo de reação alérgica nas pessoas e elas reclamem diretamente à Ultra. Uma outra cobertura que é importante aqui é a guarda de veículos de terceiros. Então, muitas das academias têm uma estrutura de estacionamento, né, de vagas ali à disposição dos alunos, e a gente tem aqui uma cobertura para esses veículos, que basicamente vai amparar uma situação de incêndio, aí ela conversa com a nossa cobertura básica, mas também o furto ou roubo desses veículos, né? Desde que seja comprovado, a gente tenha meios de comprovar a pré-existência E se o daquele veículo. veículo tiver num estacionamento ao lado ou distante da academia? Na verdade, a gente precisa que o veículo esteja nas imediações de controle da academia. Então, a academia tem que ser responsável, de certa forma, por aquele local. Se ele deixou na rua, num local distante da academia, não Não, existe por uma. exemplo, tem academia que não tem próxima, daí tem que fazer um convênio com um estacionamento perto. Então, quer dizer, tem um dono do estacionamento e a gente é um Perfeito. conveniado. Daí, Nesse daí, caso, desculpa te daí, por interromper, pode exemplo, concluir. daí, por exemplo, se a gente tiver um manobrista para levar e trazer, nesse percurso, se está assegurado. Não, nessa condição que a gente tem aqui não está. O ideal é que vocês exijam isso da empresa contratada por vocês. Então, que eles tenham um seguro para esse percurso, tanto para esse percurso até o estacionamento, quanto no estacionamento em si. Aqui a gente está falando especificamente da guarda de veículos na estrutura da academia. Então, a academia é responsável por controlar a entrada e saída desses veículos. Ok. Tá bom? Aí a gente tem a única diferença que a gente tem em relação à pólice vigente são essas coberturas aqui de custos de defesa e despesas de contenção, que agora a gente passa a ter limites dedicados para cada uma delas. Na apólice anterior, vocês vão observar que elas integravam o limite das demais coberturas. Agora a gente teve uma nova regulação de seguros que determina que esses limites eles têm que ser especificados. Então, a gente especificou aqui os limites de 2 milhões para cada uma delas. Então, vocês têm 2 milhões disponíveis para custos de defesa. Então, isso aqui é para se defender perante uma reclamação de um terceiro. E aí, a contratação de advogados, de escritórios que sejam especializados, de acordo com cada um de vocês aqui. E despesas de contenção, que é basicamente as despesas que vocês tenham ali para lidar com uma situação que ainda não se tornou um sinistro, mas pode se tornar. Então, nesse contexto aqui que a gente está falando de danos a terceiros, a gente está falando de situações como um aluno que escorregou, ele não quebrou exatamente algum membro, mas ele escorregou e ele ficou com uma dor e vocês entendem que o ideal é prestar um socorro, pagar as despesas médicas desse aluno para que vocês não tenham um problema futuro de ele reclamar um dano moral, por exemplo. Isso se enquadra em despesas de contenção.
E aí, as demais coberturas aqui de danos morais e lucros cessantes, elas são sempre relacionadas aos terceiros, tá? Então, lucros cessantes aqui não é lucro cessante da academia, como a gente viu no empresarial, é lucro cessante do terceiro, desde que ele reclame isso. Então, mesma situação, um aluno que aí escorregou e fraturou um membro, parou de trabalhar por conta disso, ficou temporariamente ou permanentemente inválido nessa situação, ele pode sim alegar que ele teve lucros cessantes por conta dessa situação e aí pedir que a academia arque com isso. E a gente tem aqui a previsão na apólice de RC geral. Vou avançar aqui. E aí a gente traz o custo do seguro. O custo ele foi inalterado, tá, pessoal? Então a gente conseguiu a manutenção do custo para vocês, que é um custo anual de 2.800. Ele é faturado diretamente pela franqueadora, pela Ultra, e a forma de pagamento permanece a mesma, 1 mais 6 vezes, pago diretamente à Ultra, tá bom? Alguma dúvida aqui? Tá Uma ótimo. mais 6 vezes de quanto? Aí é desse valor de 2.800. Bi, você consegue fazer rapidinho para mim quanto que dá? 2.800 por 7? R$ 400 por mês. Obrigada, Marcel. Então, em relação a coberturas, é isso, pessoal. Vou passar a palavra para a Bianca. Ela vai passar um pouquinho aqui do manual de sinistros, dos outros documentos que vocês vão receber no kit de boas-vindas. Além do formulário de adesão, que vocês também precisam preencher para que a gente consiga fazer a renovação e que a unidade de vocês esteja devidamente coberta. E aí a gente abre novamente um fórum de dúvidas, tá bom? Então, pessoal, vou começar pelo Manual de Sinistros. Eu vou abrir aqui ele para vocês, e aí eu já mostro como que é o material que vocês vão receber. Então, só para vocês entenderem também, a gente recebeu uma lista prévia de unidades que poderiam aderir ao seguro, e a gente precisa que vocês preencham o formulário para que a gente consiga formalizar a adesão. Então, eu vou passar aqui os documentos para vocês. Aqui. Foi. Eu vou mostrar aqui os documentos, eu vou passando, se vocês tiverem alguma eventual dúvida, vocês me interrompam, tá bom? Estão visualizando? Sim. Estamos, Bi. Perfeito. Então, esse aqui é o manual de sinistros. Aqui vai ter o sumário das informações que vão estar disponíveis no documento. Aqui vai estar as informações dos dois seguros, tá? Tanto de responsabilidade civil quanto o de empresarial. Aqui é a parte das coberturas que eu falei para vocês. Então, aqui vai ter cobertura uma a uma e com a descrição de cada uma para vocês entenderem quais situações elas se enquadrariam. Então, fica mais fácil para vocês entenderem em que momento vocês acionariam as apólices. Então, tanto no empresarial quanto no RC. Estão todas descritas aqui para que vocês tenham um melhor entendimento da utilização da apólice. Sobre as orientações, o ideal é que vocês comuniquem a corretora, vocês podem comunicar o franqueado também, mas é importantíssimo que nós sejamos comunicados com a maior antecedência para que a gente consiga entrar em contato com a seguradora e já fazer a abertura do sinistro. Isso faz com que o processo seja mais rápido, até para que vocês recebam a indenização e os valores devidos. Então, o primeiro passo é comunicar a corretora, depois fazer um breve relato do que aconteceu, comprovar a ocorrência do sinistro com as informações, as circunstâncias, como que aconteceu, as datas. A gente vai solicitar, com a abertura do sinistro, algumas documentações adicionais possíveis solicitadas pela seguradora, e o ideal é que o local e os itens sinistrados sejam preservados para que a vistoria da seguradora ocorra da melhor forma possível e isso não afete a indenização de vocês. Posteriormente à vistoria da seguradora,
a gente aguarda a autorização da seguradora para o pagamento, reconstrução ou reparação dos itens que foram danificados. Se necessário, realizar a substituição dos itens sinistrados, tentando diminuir a eficiência dos serviços, né? Evitando a diminuição dos serviços, e para vocês conseguirem continuar as atividades o mais rápido possível. Sobre os documentos. Então, para os documentos de empresarial, a gente tem aqui quais são os documentos mínimos para cada tipo de cobertura. Caso vocês tenham, na abertura do sinistro, vocês tenham alguma dúvida sobre os documentos que devem ser apresentados, vocês podem questionar também por e-mail. A gente vai explicar para vocês novamente os documentos necessários, vocês não precisam se preocupar tanto com essa parte, até porque a gente sabe que na hora do sinistro, eventualmente, tudo precisa ser muito rápido. Então, eu acho que o primeiro passo de vocês vai ser comunicar e talvez não abrir os documentos para entender quais são os documentos que precisam ser enviados de primeira mão. Então, isso aqui é mais um guia para vocês, mas na abertura do sinistro a gente vai solicitar os documentos que forem necessários, então nessa parte vocês podem ficar tranquilos. Então, no caso do sinistro, todos os itens indenizados ou substituídos passam automaticamente à propriedade da seguradora. Então, o segurado não pode tomar qualquer ação em relação a eles sem autorização expressa. Então, quando os itens são danificados, a gente precisa da autorização da seguradora antes de fazer a remoção deles, substituição ou a reforma, caso seja possível. Lembrando que qualquer dessas atitudes sem a prévia anuência da seguradora pode acarretar na não indenização, porque a seguradora precisa fazer a vistoria dos itens danificados para entender qual o valor da indenização devida. Então, o segurado também não pode abandonar os itens, os salvados, e tem que tomar todas as medidas cabíveis para que proteja esses itens de mais danos e posterior à ocorrência de qualquer outro sinistro. A seguradora pode tomar as providências para o melhor aproveitamento dos salvados, então, se ela entender que o item não precisa ser substituído, mas que ele pode ser reformado ou consertado para que consiga ser utilizado pela academia, aí fica a decisão da companhia, dos peritos e etc. Bi, deixa eu só fazer um comentário em relação ao empresarial. Pessoal, a orientação geral é que num caso de dano à propriedade, como é o escopo aqui do empresarial, vocês façam registros de tudo que aconteceu e tomem as ações necessárias para impedir que aquele sinistro ele tome uma proporção maior. Então, apesar do que está determinado aqui, a gente está falando aqui de sinistros que, de certa forma, sejam estáticos. O que eu quero dizer com isso? Se vocês não mexerem em nada, aquilo vai permanecer da mesma forma. Então, quebrou um equipamento, você vai inativá-lo, claro, mas você não precisa ter uma ação imediata para que aquele sinistro não tome uma proporção maior. Agora, se eu tenho um vazamento, e aí a gente falando de água, a gente sabe a proporção que se pode tomar se a gente não toma medidas ali para que isso se alastre. Quando a gente tem situações como essa, seja um vazamento ou qualquer outro tipo de fenômeno ali que possa ser caracterizado como alastrador, um vendaval, quebrou tudo, eu preciso tomar alguma ação para que o sinistro não seja agravado. E aí, nesse sentido, vocês podem sim fazer o que é necessário, desde que vocês registrem tudo. Então, a orientação geral é registrem cada etapa de tudo que vocês estão fazendo, porque depois a gente pede o reembolso das despesas de vocês para a seguradora, tá? Pode continuar, Bi. Aqui os documentos mínimos também para cada cobertura dentro do RC. Então, de novo, só um guia para vocês. E aqui os prazos de regulação. Então, para análise e confirmação da cobertura, o prazo da seguradora é de até 30 dias após o envio da documentação completa. Então, quando a gente solicita a documentação e vocês enviam a documentação, começa a contar o prazo. Caso seja necessário alguma documentação adicional ou falte alguma documentação no e-mail enviado por vocês, esse prazo ele se interrompe e ele começa a contar novamente do zero com o envio da documentação faltante.
A suspensão do prazo nessa situação de falta documentos, ou a seguradora entender que ela precisa de mais informações além das que já foram enviadas, ele pode acontecer no máximo 2 vezes de forma justificada. E reconhecida a cobertura, a seguradora terá o prazo também de 30 dias para pagar a indenização. Sobre a parte de sinistros, vocês têm alguma dúvida? Bom, e aqui os contatos, tanto da equipe quanto da Ultra, da Ultra não, perdão, contato da equipe quanto da assistência 24 horas, para que vocês consigam acionar os seguros de forma mais rápida, e os principais telefones e os horários de atendimento. Então, esse e-mail que foi feito para a equipe é o nosso contato direto com vocês. A seguradora também tem um contato, tem acesso a essa caixa, então eles também recebem de forma automática as informações que forem para essa caixa, até que para que vocês tenham um atendimento mais rápido e a regulação ocorra de forma mais rápida também. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, eu vou mostrar para vocês agora o FAQ e o formulário. Um minutinho. Ó, esse aqui é o FAQ que a gente criou para vocês, com as principais dúvidas e o acesso do formulário para vocês terem uma visualização melhor. Então, quais são os seguros, quais são os ramos que estão cobertos? Então, aqui a gente vai ter o seguro empresarial e o de RCG. Como funcionam as apólices coletivas, se elas são obrigatórias para todos os franqueados. Então, na verdade, a apólice, ela inclui garantindo a proteção unificada para todo mundo, como a Camila explicou para vocês. Então, os franqueados que... Oi. Bianca, eu não tô vendo a apresentação, não sei se é só comigo, mas aqui a tela tá em branco. Vocês não conseguem ver? Isso mesmo, tá em branco. Ah, então, peraí. Tá compartilhando a sua tela, mas não tá aparecendo nada. Tá aparecendo agora? Pra mim ainda não. Não. Peraí. Eu vou fechar e tentar de novo. Agora vocês veem? Agora sim. Perfeito. Então, aqui são as principais dúvidas. Esse é um FAQ de perguntas que enviou para vocês. Então, todo mundo que tiver interesse na adesão do seguro precisa preencher o formulário para que a gente tenha todas as informações e consiga passar isso para a seguradora, tá? Depois que a gente receber o formulário, eu sinalizo a Ultra da unidade que tem interesse em realizar a adesão da apólice, e ela entra em contato com vocês para que vocês consigam realizar os pagamentos. A vigência das apólices iniciam no dia 14 de março e tem a vigência de 1 ano. E ela tem uma renovação anual com a anuência da Ultra, então ela não é automática. Então, todo ano a gente faz esse processo de renovação das apólices, confere as coberturas, as franquias e entendem qual a quantidade de unidades que vão estar disponíveis dentro da cobertura da apólice. Então, a adesão funciona da seguinte forma: o valor é de R$ 2.800, feito em até 7 vezes, pago diretamente para a Ultra. E a gente precisa que as unidades que tenham interesse em aderir ao seguro preencham o formulário. Então, aqui está o link para vocês conseguirem acessar. Eu já vou mostrar ele para vocês. E depois que a gente receber esse formulário, tanto a equipe corretora quanto a seguradora, a gente trabalha para que a gente consiga emitir o endosso e que vocês já estejam cobertos dentro da apólice. Então, a cobertura das unidades vão valer...
Pode falar. Tá travado pra gente. Isso, a gente não tá vendo você mover. Quer que eu compartilhe aqui? Pode ser, Camis, por favor, porque eu não sei o que tá acontecendo. Só um minutinho. Vocês veem minha tela? Sim. Tá Sim. ótimo. Eu vou aqui para a área que a Bianca estava. A gente já passou aqui pelo valor, que é reforçando o que eu tinha comentado anteriormente. E a gente está nessa etapa aqui de proposta de adesão. Bi, você está aqui com a gente? Bom, acho que ela travou de vez, pessoal. Eu vou dar continuidade aqui então, tá? Bom, ao final da apresentação a gente vai passar aqui pelo formulário de adesão. Alguns de vocês já conhecem, mas ele é bem simples, ele é bem intuitivo. Então a gente vai passar brevemente por ele. Aqui, basicamente, é reforçando o que a gente já falou sobre a possibilidade de adesão. Então, vocês podem aderir a qualquer momento, contatando ali a franqueadora e demonstrando interesse e preenchendo o formulário. E aí, nesse momento, a gente também faz a cobrança do prêmio proporcional para que vocês possam ser incluídos ali na vigência, tá bom? As vantagens que a Júlia já havia comentado, então aqui é só um reforço mesmo do porquê que a gente trabalha com esse modelo de apólice coletiva. Ele é mais interessante não só no sentido de custo, mas também para dar essa uniformização de coberturas. No modelo de apólices coletivas, vocês têm acesso a coberturas que provavelmente vocês não teriam na mesma proporção dali numa contratação avulsa, ainda mais quando a gente olha no quesito custo. Então, esse é o principal intuito, mas também ter uma gestão centralizada ali, a gente conseguir ter um olhar 360 da operação como um todo. É, é basicamente para vocês terem uma sensibilidade do que pode gerar a inadimplência. Então, é algo que a Ultra franqueadora acompanha de perto com vocês. E a multa e a penalidade é aplicado por eles. Então, as condições eles vão passar para vocês no momento em que houver uma situação como essa. No caso de franqueados que já tenham sinistro, já tenham seguros avulsos, né? Seguros próprios, vocês podem também aderir ao seguro aqui que a gente está apresentando. Então, no momento em que a apólice de vocês vigente vencer, vocês podem solicitar a adesão nas condições que a gente apresentou aqui. Aqui é mais para recapitular um pouquinho do que a gente falou, quais são os tipos de equipamentos que estão cobertos pelo seguro empresarial. Então, a gente tem aqui alguns exemplos deles, mas o ideal é que vocês sempre chequem ali as condições, tá, de cada uma dessas definições que vão constar na apólice para entender. Na dúvida, pessoal, entre em contato com a gente. Essa é a orientação geral, tá? A gente vai estar sempre à disposição ali para assessorar vocês. Vocês não precisam ficar se preocupando em procurar se determinada situação vai estar coberta pelo seguro. Nos acionem, a gente dá esse respaldo para vocês. Aqui é uma reiteração do que vocês recebem. Então, vocês vão receber certificados de seguro das duas apólices. Vocês vão receber também esse manualzinho de sinistros que a gente apresentou há pouco. As condições gerais, para que, caso vocês queiram consultar o que está ali amparado, né? Vocês podem olhar ali mais no detalhe. E esse manual de assistência que a gente comentou lá no início também. Então, um ponto que é importante, mesmo que vocês recebam esse kit em até 72 horas úteis após a solicitação de inclusão, vocês já estão amparados pelo seguro a partir do momento que vocês pedem a adesão e a gente confirma a cobertura, tá? Então, confirmada a cobertura, às vezes no mesmo dia, aliás, sempre no mesmo dia, mas se não for possível no mesmo dia, a gente vai confirmar até o dia seguinte, vocês já estão cobertos e já podem usufruir da cobertura se necessário. Então, o certificado ele só vai oficializar, mas ele não é o único documento, aliás, ele não é o ativador do gatilho de cobertura. A vigência ela já inicia para vocês, para a unidade que é incluída, a partir do momento que vocês aderem. A gente também traz aqui
uma informação de que não é permitida o cancelamento isolado, vocês podem, sim, em determinado momento, acionar a Ultra para sair do seguro, caso vocês queiram contratar o de vocês, mas não terá nenhum. Pronto, dela. Camila, acho que agora o seu áudio que cortou Uhum. um pouquinho. Eu acho que eu travei, né, pessoal? Isso, travou um pouquinho, bem no finalzinho da sua Gente, fala. São Paulo tá uma loucura hoje. A minha internet já caiu algumas vezes. Me desculpem, mas vamos retomar aqui. Onde eu parei para vocês? Se você pode voltar desse. Isso, agora eu tô vendo essa tela. Não, Tá pode um ótimo. pouquinho mais para baixo. Isso, pode falar daí. Tá ótimo. Então, aqui a gente também tem um pouquinho do que a gente já falou, né? Dos diferenciais competitivos que o seguro, no modelo em que a gente está propondo, traz. A gente também tem uma proposta aqui de treinamentos, então a Ultra franqueadora, ela pode e deve solicitar ao longo da vigência treinamentos para que a gente possa ir reiterando aqui e até trazendo situações do dia a dia que vocês tenham dúvida, que vocês queiram consultar, a gente pode fazer fórum de dúvidas. Então a equipe aqui vai estar disponível para vocês, para a gente fazer esses agendamentos e ter essa troca com vocês a depender ali da demanda da Ultra também. Então, fiquem à vontade para levar isso para a franqueadora, eles vão trazer para a gente e a gente vai agendando ali esses momentos, tá? De qualquer forma, se vocês não quiserem esperar um momento específico, precisam de algo imediato, entrem em contato com essa caixa de e-mail, segurosultrafit@equipeseguros.com.br. As pessoas que estão aqui nessa caixa são a nossa equipe aqui, mas também a equipe da seguradora. Então, todo mundo vai receber e todo mundo vai tratar o caso, tá bom? Reiterando o que vocês fazem em caso de sinistro, entrem em contato com a gente. Se eventualmente aconteceu algo no fim de semana, vocês não conseguem acessar a gente imediatamente, na apólice de vocês, no certificado de seguro de vocês, e no próprio manual, vocês vão ter um 0800 ali, uma central 24 horas da seguradora que vai poder dar o respaldo para vocês ali de forma mais imediata. De qualquer forma, mandem para a gente também as informações que a gente vai acompanhando junto com vocês para dar mais celeridade para os processos, tá bom? Aqui, pessoal, basicamente a assistência 24 horas que a gente já falou, vocês vão receber o detalhamento dessa assistência, do que está amparado. A gente também tem aqui uma questão relacionada à proteção contra incêndio. Então, o mínimo requerido para que vocês consigam entrar no seguro empresarial é que exista extintores de incêndio no local a ser segurado, tá? Então, vocês vão perceber no formulário que isso daqui é uma das perguntas que a gente faz para garantir que vocês estão cientes dessa necessidade. Aqui também, falando um pouquinho de inspeção de risco, em geral, quando a gente fala de seguros Para ter o empresariais, alguma alvará do seguradora. bombeiro tem que ter extintor, né? Exato. A gente só reforça porque é algo que realmente as seguradoras pedem para que a gente reforce, mas realmente os bombeiros exigem isso e igualmente as seguradoras também. A inspeção de risco aqui ela não é necessária, tá? Então esse também, de certa forma, é um diferencial, porque em geral as seguradoras do mercado elas tendem a solicitar inspeções e quando não estão conforme ali as necessidades delas, elas acabam declinando o risco e deixando vocês um pouco na mão. Então aqui a gente está considerando que todas as unidades elas têm um padrão mínimo de segurança, ali até em linha com o extintor de incêndio que a gente comentou há pouco. E por conta disso não tem necessidade de vistoria prévia para aceitação do risco, tá? Aqui, em relação ao consumo do limite da apólice, eu já entrei no mérito quando a gente falou de coberturas, então é mais para vocês terem acesso a essa informação também.
Basicamente, é isso que a gente está trazendo aqui para vocês de perguntas frequentes, de coisas que a gente entendeu ali que faria sentido deixar formalizado num documento para vocês terem acesso ali sempre que vocês tiverem algum tipo de dúvida. Mas é claro que tudo que fuja desse escopo aqui, fiquem super à vontade para acionar a gente, ou mesmo que estiver aqui, mas vocês têm uma necessidade imediata, não achou o documento, entre em contato com a gente também, tá bom? Ô Camila, deixa eu te interromper só um pouquinho. A Claro. gente tem um horário para finalizar, então eu ia pedir para você, por gentileza, só mostrar rapidamente o form de adesão. E aí depois a gente já passa para as perguntas e considerações finais, pode ser? Se vocês Claro puderem que passar sim. bem rapidinho por essa parte, tá bom? Tá ótimo. Eu vou E abrir aí, aqui, enquanto. pessoal. Tá. Eu só vou fazer outra consideração. Pessoal, a gente mandou uma lista, tá, de 70 unidades já para a seguradora, que estão pré-aprovadas, e a cobertura vai iniciar. Então, a gente precisa só que vocês confirmem a adesão por meio do preenchimento desse formulário. Até quando? Até depois de amanhã, porque Isso. dia 14 começa. Até já, é só preencher. Até já. Preencher. Quem tiver aí, Isso, preenche e exato. manda. E aí, todas as Ninguém tá unidades fazendo nada. que fizeram adesão no ano passado já estão nessa lista, tá? Então, se vocês puderem só fazer o preenchimento pra gente ter isso certinho, a cobertura já começa no dia 14, tá bom? Tá E aí, pode ótimo. falar, Camila. Pessoal, essa é a carinha inicial aqui do formulário, tá? Então, basicamente, vocês vão ter de novo aqui o reforço dos nossos contatos, o objetivo dessa proposta de adesão. Aí aqui a gente entra com dados do local de risco mesmo. Então, vocês vão colocar aqui a razão social, o CNPJ de vocês, o endereço, telefone, e-mail, atividade obrigatoriamente academia. Quando vocês avançarem, vocês vão ver outras telas que trazem tanto esses sistemas protecionais que a gente falou, então obrigatoriamente vai ter que selecionar lá o extintor, mas vão ter outras possibilidades que vocês podem igualmente selecionar também. Vocês vão informar o valor que vocês têm ali de equipamentos, então somando todos os equipamentos, quanto que vocês têm ali, valor de prédio, se é um lugar locado, qual o valor do aluguel mensal. Vão ter algumas perguntinhas ali, bem intuitivas, como a gente comentou, para a gente conhecer melhor o risco de cada um de vocês e igualmente fazer essa inclusão aqui nas apólices, tá bom? De novo, qualquer dúvida em relação ao preenchimento, entre em contato com a gente e a gente vai dar toda a assessoria para vocês, inclusive já passando também para a seguradora, tá bom? Ju, algum Pessoal, ponto aqui? posso interrompê-la aqui já? Preciso seguir por conta dos nossos horários. Eu vou tomar a liberdade de pedir a palavra aqui e fazer algumas considerações já finais, tá? Primeiro, eu quero agradecer aí a equipe Seguros, né? E a CAD como seguradora parceira nossa, a Júlia que está capitaneando isso. Eu queria só rememorar alguns pontos, porque é o segundo ano consecutivo que a gente traz essa solução com o objetivo de facilitar bastante a vida dos nossos franqueados e aumentar o grau de conformidade da nossa rede. A gente vem crescendo ano a ano, e isso significa que a marca é cada vez mais vitrine, ou seja, cada vez mais nossas práticas no mercado são vistas pela sociedade, pelos clientes, pelos nossos colaboradores, e a gente tem uma responsabilidade muito grande de carregar a marca e fazer o melhor trabalho na nossa prestação de serviço. Dessa forma, o grau de conformidade das unidades vem sendo, naturalmente, cada vez mais exigido por todos esses atores que eu comentei e também por nós, né? A gente vai subindo a régua, como a gente costuma dizer, ano a ano. Nessa forma, a gente pede a todos os franqueados, agora desde o processo de implantação, isso já está descrito lá na nossa relação franqueadora-franqueado, mas a gente pede aí o compromisso de sempre ter uma pólice de seguro ativa. Marcel, é obrigatório que a gente faça adesão à apólice da Ultra? Não é obrigatória a adesão à apólice da Ultra. A gente foi buscar uma solução ao mercado para aqueles que eventualmente ainda não tinham, né? Só que já a título comparativo, a gente pesquisou bastante, estressou o tema para entender cobertura e entender custo.
tá? Então, em ordem de grandeza, quando a gente contrata isoladamente por unidade, eu trago aqui a exemplo de quem também tem participação em unidades operacionais, a gente tem aí um histórico de mercado e também das nossas últimas cotações de que cada um desses seguros isoladamente, ou seja, o compreensível empresarial com toda essa cobertura e o RC, né, responsabilidade civil, com toda essa cobertura, que inclusive já inclui parte de garagista, não sai por menos de R$ 3.000 cada uma delas. Ou seja, o custo ano de uma loja chega a 5, 6 mil, tá? E a gente foi buscar uma solução junto à equipe seguros, que é a corretora, de uma seguradora que topasse a pólice guarda-chuva, o que não é comum. Tá? Muitas seguradoras se negam a uma pólice guarda-chuva. Para que isso seja feito, a gente, Ultra Holding, decidiu tomar o risco de contratar por aqui. Tá? E, de novo, a gente está com 78 unidades abertas e com a disposição de cada nova unidade, a gente vai, faz o endosso, paga por aqui para depois receber. Então, volto a falar, foi uma busca nossa para garantir aumento de conformidade de toda a rede franqueada, entendendo que esse é um ponto de reputação da marca muito importante, tá? Então, deixando claro aos novos que estão ingressando, aos que já estão conosco há mais tempo, que o objetivo nosso é garantir uma elevação da conformidade da rede, buscar a melhor equação custo-benefício, a melhor cobertura possível. Então, de fato, é um trabalho já bastante estressado. Obviamente, cada franqueado que quiser isoladamente contratar tem todo o direito, toda a liberdade. Tanto é que, por hora, a gente contratou 10% a menos do que a base inteira, porque a gente sabe que tem alguns que já tinham outras apólices vigentes, etc., mas sem nenhuma restrição para a gente endossar e aumentar ao longo do processo, como foi feito no ano anterior. Tá bom? Então, esse é um primeiro ponto. A gente teve um ano de aprendizados, porque tanto no canal com a equipe, quanto na agilidade da seguradora, quanto no preenchimento das cartas de sinistro, etc. Então, o primeiro ano, que foi o anterior, foi um bom ano de aprendizado. A gente entende que a parceria é isso mesmo, a gente ajusta, se tem erro, a gente corrige, mas para que a gente seja sempre diligente com esse processo. Então, o nosso papel aqui, enquanto contratante maior no guarda-chuva, conectar brevemente com a equipe seguros que faz esse trabalho enquanto corretora, para que a gente possa, junto à CAD, aumentar o grau de exigência, velocidade e SLA. A gente tem pedido, e eles se comprometeram nesse encurtamento de SLA e prazo, como elas apresentaram. A gente, enquanto contratante de qualquer serviço, a gente tende aquela ansiedade. Caramba, desde o quebrou meu espelho, eu tenho vazamento, eu quero corrigir, como é que eu faço? É natural e que bom que a gente tem essa disposição em corrigir rápido. Sempre que registrar, a gente tem ali, como elas comentaram, se é um vazamento, não dá para esperar. Se é uma quebra de espelho, às vezes a gente tem até como comunicar isso ao cliente, né, de maneira que seja correta e simpática ao mesmo tempo. Obviamente, a gente vai entender a gravidade desse sinistro para poder agir mais brevemente ou não. De toda forma, pessoal, é importante saber que existe um passo a passo, saber que existe uma cobertura para que tudo isso aconteça, mas saber que, como a gente, enquanto cliente, na hora que chama o Uber e ele demora 5 minutos, a gente acha um absurdo, né? É comum a gente, enquanto contratante, falar, mas vai demorar até 30 dias para indenizar. Caramba, que absurdo! Peraí, o mercado de seguros às vezes leva mais tempo do que isso, tá bom? Então é importante que todos nós saibamos das regras do jogo para fazer adesão, né? A gente está muito satisfeito em relação a conseguir uma apólice com uma cobertura extensa e com uma equipe que está lá dedicada para isso, né? Então, isso para nós há um custo muito bom, quase metade do que se conseguiria aí isoladamente por loja, tá? O importante é que a gente vem sendo mais exigente, inclusive com as lojas de implantação, autorizando a abertura somente quando apresenta apólice, né? Isso, de novo, é subir sarrafo. Peço esse mesmo compromisso a todos que estão aí presentes conosco, que tenham esse mesmo grau de responsabilidade e nos acionem, e acionem a equipe quando tiver problema de morosidade, etc., porque pode
eventualmente acontecer em alguma circunstância, tá bom? Então, é isso, considerações gerais, eu agradeço a todos aqui pela participação, a todos envolvidos aqui nessa solução, deixo aí os 5 minutos restantes para quem tiver ainda alguma dúvida, caso contrário, temos avaliação, não sei se o Rubão já mandou no grupo, acho que alguém mandou aqui, que haverá avaliação desse pitch, desse conteúdo em termos de relevância para todo mundo e os anexos a gente também encaminha na sequência, certo? Isso. E aí, só para avisar, o link de adesão, né? O form está no chat, eu vou mandar por e-mail também. E se não chegar para vocês, podem solicitar pelo jurídico, que eu mando tudo junto, tá? O manual de boas-vindas, as perguntas frequentes, tá bom? É isso. Alguma dúvida, pessoal? Ou podemos encerrar por aqui? Tranquilo. Eu ouvi a voz de alguém, mas sumiu. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Cumprindo aqui o prazo. Gente, obrigado aí a todos. Acho que as informações serão enviadas aqui logo na sequência, certo? Obrigada, viu, pessoal? Valeu. Obrigada, Camila, Bianca. Tchau. Obrigada, Obrigada, pessoal. pessoal. Obrigada, Júlia. Obrigada, Marcel. Obrigada a todo mundo. Boa semana. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, tchau.